Salve DL, salve galera do canal. Bom, o título desse vídeo talvez seja o que tenho a acrescentar sobre a atual treta no inferno. Então, para quem acompanha aí os conteúdos aí de nossa escola, edlcristolucer.com.br, se você for novo aqui e estiver acompanhando através do meu canal, teve essa recente treta aí, né, entre a galera ali do ocultismo, satanismo e alguns que dizem não ser mais dessa área e tal. Para ser mais específico, entre o Vic Vanilla lá e o Frater Magog. Então eu quero dar a minha contribuição aqui nesse assunto. Pretendo não me estender muito, tá? Então de cara eu já convido você a entrar, se for de sua vontade também, entrar no link que está fixado no topo dos comentários e na descrição, para ter acesso ao portal, onde eu deixarei material e parte de coisas que eu irei falar aqui, porque diferente do Vic Vanilla, ou eu não falo algo se eu não tiver como provar, ou se não for real, ou se eu falo eu também tenho como provar, eu tenho testemunha, tenho provas, tenho registros, etc. Então não precisaria mentir, nem aumentar, nem inventar, nem nada parecido. Eu falo daquilo que de fato aconteceu. Então eu tenho um pouco a contribuir com essa questão da seguinte forma. De novo, entra aí no link para você acessar o artigo. Aí ali eu deixei as duas lives que o Mestre Bob fez recentemente sobre esse tema. Um reagindo ao Frater Magog, vendo o que ele fala sobre esse assunto, e no outro ele está reagindo ao Vic Vanilla, para ver os dois lados, né, da questão. Aqui na nossa escola, como já falamos, nós não temos nada de estimação, nem político, nem pessoas, nada. A gente olha os fatos e analisamos, né, o vermelho e azul, flutuamos no violeta e analisamos, seja lá o que for a questão do momento. Então nesse caso, vamos lá. No vídeo, por exemplo, do Frater Magog, ele fala em diversos momentos que o Vic Vanilla inventa coisas, né? Que ele nunca foi do meio e etc e tal. Então eu vou falar da minha experiência em relação a isso, tá? Para quem acompanha aí meus conteúdos já sabe, eu já dei diversos testemunhos da minha vida e tudo mais, sempre para a honra e glória de Deus e da nossa missão, do nosso mestre. Eu deixo muito bem claro que se não fosse por ele, muito possivelmente eu já teria endoidado, né? Inclusive eu tenho um texto aí no artigo que eu já citei várias vezes, que eu tenho a música como algo muito importante na minha vida. Não consigo viver sem música, eu ouço música todos os dias, música faz muito parte da minha vida. Então diversos artistas na música, o Raul Seixas, por exemplo, é o maior deles, mas diversos artistas no meio do rock, do pop e de diversos outros estilos me marcaram com frases e letras, entende? Então uma letra que ecoava muito na minha cabeça, na minha mente, e eu deixei aqui no texto, que a inteligência ficou cega de tanta informação. Por quê? Eu já falei diversas vezes, eu comecei a desdobrar por volta ali da minha adolescência para a fase adulta. Eu comecei a questionar intensamente a vida, a realidade, por diversos fatores que não vem ao caso posicionar aqui. Então, por conta disso, a princípio eu me convertia. Na verdade, da minha pré-adolescência para minha fase adulta, eu já tinha convertido, já estava estudando a Bíblia, já comecei a questionar questões bíblicas e comecei a desviar daquilo e querer entender coisas a mais. Então, eu comecei a entender por ocultismo, principalmente com a influência de Raul Seixas. Então, dito isso, comecei a mergulhar muito a fundo no ocultismo e comecei a estudar diversas coisas. Então, vocês vão entender porque eu estou falando isso tudo aqui, porque tem contexto, tá? Então, diante disso, eu comecei a ir muito a fundo no ocultismo. Então, o que acontece? Qual que é o ponto aqui? Eu nunca tinha ouvido falar do Vic Vanilla, nem visto ele, nem nada. Já, por exemplo, o Frater Magog, eu já tinha visto ele diversas vezes, apesar de não ter estudado muito o conteúdo dele. E outra coisa, galera, quando eu falo muito, pouco, eu tô usando como parâmetro eu mesmo. Então eu sempre fui muito fominha nessas coisas, mergulho de cabeça. Então eu já dei exemplos, já dei diversos exemplos, né? Vou dar um exemplo aqui agora. Quando eu fui estudar aquelas documentários, por exemplo, tem um documentário chamado Alienígenas do Passado. Esse eu falo que eu estudei muito. E o que seria estudar muito? Eu vi todas as temporadas que tinha na época. Era 10 temporadas. Cada temporada tinha de 8 a 10 capítulos. Cada capítulo tinha de 40 minutos, que era o mínimo, mais ou menos, até 2 horas algum. Vi tudo, entende? Então eu te convido vocês, pega por exemplo, um capítulo dessa série, seja qual temporada for, pega, por exemplo, o capítulo sobre Leonardo da Vinci. Vê tudo que tem ali, seja fato ou não, mas de informação que tem ali é muito, num capítulo, certo? Qualquer pessoa que assiste a primeira vez já fica chocada de tanto capítulo, seja na informação sobre alienígena, ET e etc. No caso, eu estou citando aqui do Leonardo da Vinci. Você assistir já é impactante
para pessoa mediana, por assim dizer, que não está muito habituada a estudar, etc., um capítulo já é o suficiente para dar um boom na sua cabeça. Imagina você ver 10 temporadas, tá ligado? Se cada temporada tem de 8 a 10 episódios, vamos por 8 só. 10 temporadas daria 80 episódios. Vamos pôr de 1 hora, porque tem de 40 a 2 horas. 80 episódios de 1 hora daria 80 horas de conhecimento. Então veja um só e pra vocês terem uma noção, porque tem gente que tem essa dificuldade, mano. Às vezes, por exemplo, você pega um cara igual o Renato 38, por exemplo, tudo que ele fala é chocante para as pessoas. Por quê? Porque ele já dá um raciocínio, já fecha um raciocínio que as pessoas não assimilam, entendeu? Até porque tá muito lá na frente, ele é muito acelerado, muito na frente. Então até a pessoa precisaria de várias referências, várias coisas para chegar naquela conclusão que ele já tem, entendeu? Então isso acontece com nós aqui na escola também. Às vezes nossa conclusão é uma coisa que a vovozinha já falava. Aí os outros esnobam, vocês acreditam na Bíblia? Não é que a gente acredita na Bíblia, eu já questionei a Bíblia pra caramba, até conseguir hoje afirmar que é um dos maiores livros metafísicos que existe, sem querer anular os demais, entende? Então voltando, diante de todos esses estudos que eu comecei a dar, né, por incrível que pareça, de 2011 para 2012 foi onde eu comecei a aprofundar nessa questão, então, uma longa jornada. Então eu já tinha me deparado com o Frater Magog e outros mais dessa turma, mas principalmente o Marcelo Del Débio. Por que eu estou contando isso? Quando eu estava no começo da escola aqui, dando forma, é claro que a missão gira em torno do nosso mestre, Bob Navarro, que é o fundador. Então é desde que ele está vivo nessa vida que essa missão existe. Mas para nós aqui, como a escola de Lúcifer, começou no meados de 2015 para 2016. Então nessa época, quando eu me reencontrei com ele, né? Encontrei ele na internet, comecei a pesquisar, etc e tal, até que eu me uni. E quando começou realmente a galera a juntar, a gente tinha um grupo, a gente ainda tem os grupos do Telegram, né? Mas na época era era um pouco diferente, tá? Mas tinha um grupo que chamava Alunos, que ainda existe o grupo Aluno, ele funciona de uma forma diferente. Naquela época era bem tinha muita interação. Então ali tinha, por exemplo, um menino que chamava Bruno, não sei se é Bruno Manson, se eu não me engano era Bruno Manson. Esse Bruno Manson, por exemplo, ele vivia exaltando o Marcelo Del Débio. Então, e como eu já disse, eu não preciso inventar, nem aumentar, nem nada disso. O que eu falo eu posso provar. Então eu convido você a entrar ali no artigo, ou então nesse canal mesmo, coloca aí, ó, vídeos mais antigos e começa a ver do começo pro último, pra você ver se o que eu tô falando aqui não é real. Porque eu falava, isso que eu tô falando aqui, eu falava desde o começo lá em vídeo. Então esse Bruno Manson, por exemplo, eu acho que é Bruno Manson, ele exaltava muito o Marcelo Del Débio. Aí o que eu falava? Eu falava, cara, eu tô ligado aqui com o Marcelo Del Débio, eu também já estudei o conteúdo dele, eu já li um livro dele inteiro, o livro dele inteiro que eu li, inclusive, chama O Grande Computador Celeste. É um livro ruim? Não, é um excelente livro, diria, tem bastante tema interessante, tá? Mas desde aquela época eu já deixava bem claro que ainda que seja muito bom, elevado pro coletivo, estava muito aquém do conteúdo que o Mestre Bob passa, do livro Lúcifer, onde a verdade é a lei. Só que as pessoas, em vez de entender que a gente está falando isso na honestidade, na transparência, eles acham que a gente tá querendo puxar sardinha. Mas veja bem, alguns falam, você fala isso porque você é da turminha. Não, galera, eu sou da turminha, entre aspas, porque eu já falava isso, entendeu? Eu falo o que eu falo, eu coloco o Mestre Bob onde eu coloco, de referência e de tudo mais, antes de fazer parte, entende? Ao contrário, não é, você fala que é melhor, não é por causa disso. Não, o que eu falo, estudei ele culto, estudei essas coisas, estudo de Marcelo Del Débio, ocultismo, diversas coisas, li diversos livros, já dei. Nossa, o que eu puder deixar aqui nesse artigo, também não vou encher de coisa não, quem quiser que pesquise também. A gente fica facilitando, as pessoas não dão valor nas coisas fáceis, mas eu ainda vou seguir no fluxo. A minha intuição pede para eu deixar um caminho ali e tal. Isso aí talvez seja um trabalho entre aspas póstumo, né? Que futuramente as pessoas que vão chegando vão precisar disso, então tá aí, é o que eu sinto de fazer. Mas às vezes eu, como Leandro, aqui na parte binária da coisa, dá vontade de não facilitar nada não, porque as pessoas não dão valor em coisas fáceis, né, vamos dizer assim. Mas eu vou deixar o que eu puder aqui nesse artigo para vocês conferirem. Já falei diversas vezes de que eu estudei, etc. Então eu vi bastante coisa, né, eu sei que é real, porque o Magog, por exemplo, ele fala que o Vic Vanilla pegou um monte andando, faz pouquinho tempo que tá aí e quer desbancar todo mundo. E na minha experiência prática, eu concordo com isso, porque eu conheci esses caras, o Del Débio, o Magog, muitos antes sequer de existir Facebook, tá entendendo? Era na época de Orkut ainda e MSN, os caras já atuavam nessa área. Então, tipo, caramba, é bem claro pra mim, por exemplo, perceber que o Vic Vanilla, sim, ele tem ele é desenrolado, né? Ele
ele tem uma excelente oratória, mas você consegue perceber que ele simplesmente estudou e decorou e passa pra frente aquilo que decorou. Ele não tem uma síntese, inclusive ele vai pegando e vai agregando aquilo no trabalho dele que ele convém e passando como se fosse dele mesmo. Inclusive isso aconteceu com a questão da nossa escola. A abordagem dele, depois que teve as interações entre vídeo dele e vídeo do mestre, um relacionado ao outro, mudou pra caramba, entendeu? A questão das 7 formas, 7 cores, ele começou a tratar de uma forma muito diferente, tá? E a galera tem dificuldade de perceber que a gente percebe esse tipo de coisa, entendeu? Porque quando uma pessoa não entende a base ali da coerência mesmo, a ponto de flutuar, tipo quando o peixe não sai d'água e ele pensa que saiu e ele começa a usar exemplos dentro da água, aqui eu já estou falando de forma simbólica, quem conseguir entender, entendeu? Se o peixe não saiu da água e ele quer passar para os demais que saiu, ele vai começar a usar exemplos dentro da própria água, mas usando de nomes, de formas de raciocínio que aquele que está fora d'água usa. Então, tipo, o que está fora d'água vê claramente que aquele que está dentro d'água não sabe exatamente o que está falando, só está repetindo. Mas o que está dentro d'água não percebe. Que percebemos isso. Consegue compreender o que eu estou falando? Pega mais ou menos aquela questão que o Hélio Couto falava antigamente. As consciências que estão abaixo não vê o que está para cima, mas as que estão acima vê tudo que está para baixo. Entende? Então a pessoa tem que ter honestidade. Eu até fiz um post no Facebook ontem falando sobre a questão de tem muitas pessoas que fogem, têm medo do reino dos céus, porque eles sabem que a transparência, que tudo será transparente, que não tem como esconder nada. E como elas têm medo de muitas coisas que tem em si, quer esconder, quer manipular, quer moldar a realidade para se dar bem, né, para o seu bel prazer, pensando que é assim que funciona, então elas ficam com medo dessa aparência, dessa transparência, entende? E foge, né? Por isso que... Mas enfim, então vamos continuar. Então o que eu tenho a acrescentar nisso tudo é essa questão. Conheço sim o Deldeb, já li esse livro dele, não só o livro, como também eu li diversos artigos que ele postava na época. Tá tudo aqui, eu deixei anotado, eu não lembro aqui exatamente agora, mas tinha ele postava em mais de um portal. E tinha um aqui, que era esse aqui, se eu não me engano, ó. Sedentário e hiperativo. Ele postava muitas coisas ali sobre tarô, etc. Então eu acompanhava, mas não só as coisas dele, eram diversas. Tinha também o cara lá, o Samael da Gnose. Ele tem um site, por exemplo, que ali eu já baixei diversos PDF sobre diversos assuntos envolvendo energia sexual, chakras, etc. Então, tipo, dos meus 19, 20 anos até os 25 anos, até chegar aqui na escola, eu mergulhei intensamente no ocultismo, Aleister Crowley e assim sucessivamente. Então eu acompanhei muito desses desdobramentos dessa galera, tá entendendo? Então eu conheço muito esse povo do ocultismo, entre aspas, satanismo, essa galera que tá interagindo, toda essa treta. E com convicção eu falo, o Vic Vanilla apareceu recentemente, sei lá, 2021, 2020, entendeu? Eu fui saber quem que é Vic Vanilla aqui na escola mesmo, nem lembro como direito, tá ligado? Agora já esses caras não, eu conheço de muito tempo, tá? Então eu li o livro do Computador Quântico, ele é muito interessante. Talvez o Bruno até hoje vê nossos vídeos, porque tipo assim, eu não tive treta com o Bruno nem nada. E ele acabou saindo da escola, teve um desdobramento com o Rogério, por exemplo, mas comigo mesmo nunca teve treta nenhuma. Inclusive a gente continuou conversando depois que ele saiu da escola, por um bom tempo. Ele tinha banda, a gente gosta de rock, essas paradas assim. Então se você estiver vendo aí, Bruno, eu, como eu disse naquela época, eu continuo dizendo até hoje, o trabalho do Marcelo Del Débio é sim um trabalho importante na área do ocultismo, principalmente na área da mão esquerda, essas paradas todas, mas não se compara ao trabalho do Mestre Bob. Eu falo isso com convicção, e não é questão de panelinha, de puxar saco, não é nada disso. Eu falo porque é o que eu vejo, e eu falo antes de estar no trabalho, e talvez por isso mesmo eu esteja como eu estou desde quando eu tô, entendeu? Porque por já ter percebido antes dessa parada. Então, tipo assim, pra quem não conhece o trabalho, o livro, é um livro bem interessante. Veja bem que eu separei aqui os temas, né, por capítulo. Os temas que tem por exemplo, a introdução, contextualiza o leitor sobre o propósito do livro e como ele foi formado. No capítulo 1 você tem a área sobre astrologia, pra vocês terem uma noção do que eu tenho aqui de bagagem, entendeu? Por isso que eu consegui entender muito fácil como o Mestre Bob fala, porque o Mestre Bob é muito direto. Eu tenho um vídeo, por exemplo, que eu vou tentar deixar nesse artigo aqui, que eu gravei bem no começo que eu tava aqui que eu tinha chegado, né? Quando eu cheguei, eu gravei muitas coisas com ele. Com o Renan, com o Rogério também, gravei muitas coisas. Principalmente com ele, tem vídeos de 3 horas, tem um monte de coisa, só a galera procurar. Aí tem um vídeo que eu upei no meu canal também, que era todos são como é que é? Todos são Cristo e o Messias. Agora eu esqueci, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Vocês vão achar, vão ver lá no artigo, é só entrar.
Todos são deuses. Lembrei que não vi nada aqui não. Acho que todos são deuses e o Messias. Nesse vídeo, por exemplo, tem um momento que eu falo assim pro Mestre Bob, Mestre Bob, mas você fala numa linguagem muito do céu. Quando eu disse isso pra ele, naquela época, eu tava querendo dizer assim, é muito quântico, muito na essência. As pessoas estão muito binarizadas, elas precisam muito de forma. Então, se elas não têm essas formas para comparar, elas não conseguem acessar. Ainda que as palavras, que o raciocínio seja assim, excelente, excepcional para qualquer pessoa conseguir entender o que está sendo dito, mas não consegue raciocinar sobre aquilo, ainda mais diante da velocidade que o Mestre Bob colocava as coisas. Vamos comparar com o Hélio Couto, por exemplo. O Hélio Couto, ele fala uma frase e para um tempão, vai beber água. Não é que ele é lento, também sim, mas é meio que de propósito, porque ele fala uma coisa e para, espera o coletivo, os alunos assimilar, depois ele continua. Porque senão, se a pessoa não assimilar aquele começo, quem dirá o resto? Já o Mestre Bob não, era um metralhador. Então a pessoa mal entendeu a primeira frase, imagina o resto tudo. Então, nesse vídeo eu falava na época lá que tinha uma linguagem muito do céu, não no sentido literal céu e inferno, mas no sentido quântico, tá entendendo? Então, as pessoas tinham dificuldade de assimilar. Já eu tinha uma facilidade desde o comecinho por causa do que eu tô falando. Eu já não tinha mais para onde expandir a consciência. Ah, então você falando que você sabia tudo? Você sabe todas as coisas da vida? Não, pô. Vocês têm que separar o quântico do binário. Uma coisa é se expandir a consciência, entender o processo atemporal. E esse processo temporal ele pode se binarizar de diversas formas. Eu posso dar um exemplo de Raul Seixas de novo. No CD que o Raul Seixas gravou com Marcelo Nova, tem uma música sobre do Carpinteiro do Universo, né? É o CD, Coordenando o Diabo, onde Marcelo Novas fala assim: debaixo do céu, debaixo do sol não há nada novo, não seja bobo, meu rapaz. Aí o Raul Seixas se bate falando assim: mas eu nunca vi ninguém fazer aquilo que Chuck Berry faz. Por quê? Ainda que tudo seja a mesma repetição debaixo do sol, o mesmo processo, já dizia também Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Por que o futuro repete o passado e se torna um museu de grandes novidades? É porque é como se fosse aquela mesma coisa que no museu, só que para sempre novo. É um museu de coisas novas. Como assim? É o que eu quero dizer. Ainda que você consiga abranger, abocanhar todo o aspecto atemporal, as coisas no binário você poderá aprender. Então, tipo assim, quando eu encontrei o Mestre Bob, não tinha mais o que expandir atemporalmente falando. Só faltava uma coisa, que era o 7/12 que ele destravou, entendeu? 7 selos. No mais, eu já tinha entendido tudo que precisava entender. Eu vou dar um exemplo só desse livro que eu li pra vocês verem os temas que tem aqui. Mas aí, tipo assim, quando você entende tudo na parte consciencial, não quer dizer que você entende tudo na parte binária. Todo mundo tem algo a aprender todos os dias, como uma criança que seja, entendeu? Você não consegue dominar todas as áreas binárias que existem, entendeu? Ainda mais numa vida binária, seja de 100 anos, você vai aprender tudo. Você vai aprender todas as artes, todas as culturas, tudo que tem. Não, sempre tem algo novo, porque também existe sempre uma nova forma de plasmar um teatro. Então separem isso. Então, nesse sentido, quando eu encontrei o Mestre Bob, eu já não tinha mais para onde expandir. Então, quando eu cheguei nele, eu tinha muitas referências. Então, vamos lá de novo, ó. Só nesse livro, por exemplo, que é um dos diversos que eu li na minha vida, tem, ó, o tema, né? O capítulo 1 é sobre astrologia, que discute os fundamentos e a importância da astrologia. Depois é pirâmides e energia, examina as teorias sobre as pirâmides e a sua relação com a energia. Depois é egrégoras, aborda o conceito de egrégoras e o seu papel no ocultismo. Depois depois é sobre Jesus, oferece uma visão esotérica sobre a figura de Jesus. Inclusive, nesse livro dele, por exemplo, a abordagem era a seguinte: era uma abordagem que Jesus não morreu de fato na cruz, que ele conseguiu escapar, entendeu? Que ele teve filhos, que Judas na verdade não foi um traidor, foi um plano, entendeu? É esse aspecto. Aqui na escola a gente explica muito bem, tem vários ângulos de ver a luz. Então cada discípulo viu de uma forma. Eu não vou adentrar nisso aqui não. Então o que o livro oferece não está errado, mas também não é o total da verdade, entendeu? Do contrário, a Bíblia estaria errada então, porque na Bíblia fala que ele foi crucificado e etc. Então não vou entrar nesse assunto não, mas para vocês verem que muitos anos atrás, foi o que? 2012 que eu falei esse livro, eu já tinha entendido esse conceito. Inclusive eu já fiz um vídeo recente sobre o Raul Seixas falando, e ele mesmo já tinha uma música sobre Judas, né, parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, eu fui escolhido por ele para pegar na cruz, que morreu, e assim vai. Então aqui nesse livro aqui, a abordagem sobre Jesus é mais ou menos essa, nesse aspecto, tá entendendo? Mas vamos continuar. No capítulo 4 é sobre Jesus, capítulo 5 é sobre magia e cabala, conecta práticas mágicas com a tradição da cabala. Capítulo 6 é sobre demônios, explora a natureza e a classificação dos demônios. No capítulo 7 é sobre Yesod, que no caso é sobre a árvore da vida, né? E outra coisa, galera, faz tanto tempo que eu não mergulho nesse sistema que eu perdi um pouco ali dessas formas, né?
das formas que eles dão. Eu entendo tudo na essência, mas as formas a gente vai perdendo, porque vai tanto. Só aqui no reino, por exemplo, deve ter uns 4 anos pra mais já que eu tô aqui, entendeu? E como eu não fico mergulhando como eu fazia antigamente, a gente vai perdendo um pouco da forma. Mas qualquer coisa, você me apresentar alguma coisa, fala assim: o que é isso aqui? Eu vou conseguir entrar na essência e te explicar, entendeu? Aí às vezes a pessoa não consegue entender, aí eu tenho que mergulhar naquilo de novo, pegar aquele estereótipo, aquelas formas e traduzir pra pessoa ver que a gente já estava explicando aquilo lá desde o início. Então, continuando, ó, Yesod fala sobre Yesod, um dos Sefirot, da árvore da vida, na Kabbalah, entendeu? Porque tem várias esferas ali, entendeu? É Kabbalah, na forma que eles explicam. No capítulo 8 tem a alquimia, que discute os princípios e o simbolismo da alquimia. No capítulo 9 você tem história oculta, que revela os aspectos ocultos da história da humanidade. Aí tinha a forma que o Marcelo Del Débio colocava. Inclusive, pra vocês terem uma ideia, esse Marcelo Del Débio faz muito tempasso, assim, que ele meio que pega essa frente aí do Illuminati e tudo mais. Já vi no Luciano Gimenez ao vivo, muitos anos atrás mesmo, tipo do pique de 2000 e pouco. É só vocês pesquisarem aí, quando ele foi, eu vi ao vivo, ele ao vivo ou gravado assim, mas o programa inédito na época ele foi. Eu acompanhava muito essas paradas, entendeu? Então você tem a história oculta, que é bem interessante ali, entra em diversos aspectos, mas de novo, não chega nem perto da forma que o Mestre Bob posiciona no seu livro Lúcio, onde a verdade é a lei, que é de fato o livro que eu recomendo. Não estou aqui recomendando o livro, quem quiser ler é interessante sim, mas eu estou mostrando um pouco da minha trajetória, do que eu sei, o que eu posso acrescentar nesse aspecto aí dessa treta no inferno recente. Então, continuando, depois do capítulo 9, que é a história oculta, você tem fala sobre o Rei Arthur, né, investiga as lendas do Rei Arthur sobre uma perspectiva esotérica. Depois você tem no capítulo 11 as Cruzadas, que analisa as Cruzadas e seu impacto espiritual e histórico. No capítulo 12 você tem o ocultismo, referências e apostas, discute o ocultismo e suas referências culturais. Depois você tem o epílogo, uma nova era, encerra o livro com reflexões sobre o futuro e a nova era. Então, esse negócio da New Age, nova era, eu estudei pra caramba, diversas coisas, inclusive eu só parei um pouco de estudar, isso tudo foi antes de Hélio Couto. Quando eu encontrei o Hélio Couto, por isso que antes do Mestre Bob eu considerava o Hélio Couto maior, porque o Hélio Couto já abrangia tudo isso, entendeu? Você não precisava mais ficar estudando coisas paralelas, porque através dele já entendia todas as outras, porque nesses outros estudos você não entrava na questão científica da coisa, ficava na questão ocultista mesmo, você passava ali levemente sobre algumas questões de física e tal, mas da forma que o Hélio Couto posicionou, eu não tinha visto antes. Por isso que quando eu cheguei no Hélio Couto eu meio que parei de estudar muitas coisas. Eu comecei a dar um pouco mais de valor para as coisas que ele indicava. Foi aí que eu comecei também a estudar mais esse físico quântico. Aí veio o Deepak Chopra, Fidel Capra, Amit Goswami, Erwin Laszlo, entendeu? Aí eu estudei pra caramba já as coisas que o Hélio Couto indicava. Então, imagine só. Sem prepotência, sem arrogância, sem nada, falando com argumentos sólidos. Imagina como que você vai discutir com uma pessoa que ela não estudou quase nada sobre o assunto. Tá entendendo? Então, se você for, por exemplo, Mestre Bob, assim, Mestre Bob não é de estudar as coisas, mas ele tá na essência. Então, para quem estudou muito, vê que ele não tá falando besteira. Mas uma pessoa que estudou pouco de qualquer assunto e tentar discorrer sobre um assunto, aquele outro que estudou sobre sabe de cara se a pessoa tá falando besteira ou não. Então, o problema não é estudou ou não estudou, é se tá falando besteira ou não, entendeu? Então, você não precisa estudar nada se não quiser. Mas se você falar besteira sobre algum assunto, a pessoa que estudou aquilo falou: opa, você tá precisando olhar mais aqui, isso aqui, porque você tá equivocado nessa questão ou nessa questão. Compreende essa diferença? Então, galera, é mais sobre isso. A minha colaboração aqui nessa questão é o seguinte: não estou falando que Magog está certo e Vic Vanilla está errado e etc. Apesar que o Magog apresentou muito mais provas, etc. Até então, o Vic Vanilla por enquanto só está na falar e nada provar. Mas de qualquer forma, o principal que eu quero pôr aqui na mesa é que, de fato, Vic Vanilla nunca sequer tinha ouvido falar. Fui conhecer recentemente, depois da escola, muito depois já da escola. Enquanto já essa outra galera eu já conhecia, né, de tempos atrás. Então, para encerrar aqui, mais colaboração. Eu já falei muito sobre a trajetória, sobre as coisas que eu estudei. Então eu convido, se você for novo por aqui nesse canal, a se inscrever, deixar seu like aí e entrar no link para ver o artigo no portal, porque ali sim eu vou deixar diversas coisas, tá? É só você maratonar esse canal aqui do começo, pegar os primeiros vídeos e ir vendo. Mas aqui no artigo eu vou deixar dois artigos que eu fiz de compilado dos primeiros vídeos do meu canal, e vou deixar um outro também de diversos vídeos que eu gravei com o Rogério e com o Renan aqui na época, e alguma coisa que eu lembrar que eu gravei com o Mestre Bob também deixo aqui, tá? E também vou deixar as 2 lives que ele fez, para vocês verem que a gente não tem pessoas de estimação. Ele reagiu à versão do Magog sobre essa treta, tá? É um vídeo extenso e longo, mas vale a pena, tá? E também hoje, no dia de hoje, que é domingo, eu não sei se eu solto esse vídeo hoje, mas para você que tá acompanhando aí, hoje é dia
19 de maio de 2024, domingo. Então já tem cortes também. Para quem não quer acompanhar a live toda, a gente tem os cortes, né, que saem no canal Cristo Lustre. Vai estar tudo aqui no artigo, é só você entrar ali que vai estar tudo certinho, facinho para você. Mas o que eu recomendo é a live toda, tá? Então, além de estar os cortes ali no canal, ainda semanalmente eu faço um artigo onde vai estar os cortes da semana, tá? Então você pode acompanhar por ali. Mas vai estar aqui as duas lives que o Mestre Bob fez, uma reagindo ao Magog, a versão do Magog, e a outra reagindo ao Vic Vanilla, a versão do Vanilla, tá? Então é só vocês conferirem e tirarem vocês mesmos suas próprias conclusões. E de novo, entra no artigo, porque o artigo ele complementa aqui esse vídeo. Eu estou escrevendo diversas coisas aqui, deixando muito documento, muitas coisas interessantes para quem quiser ver. Falo aqui sobre o DaVinci, falo sobre alguma experiência, etc e tal. Então vale muito a pena, tá? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhe aí, tem diversas playlists interessantes aqui nesse canal. Já tem vídeo, já tem... Esse canal que ele é antigo pra caramba, tá? Muito mais antigo que seus vídeos. Só que eu comecei a postar já deve ter 6 anos. Tem vídeo aqui de 6 anos para 7 anos já. O primeiro mesmo deve ter 6, 7 anos, tá? Só se conferirem. E desde o começo que eu venho batendo essa tecla. Tô 7/12. As mesmas coisas que eu venho falando aqui. Só vocês conferirem aí sobre essa questão do Marcelo Del Débio. Já citei ele diversas vezes por conta do Bruno lá. O Bruno ficava falando, o Marcelo Del Débio é foda, não sei o que lá, 33 graus, blá blá blá. Então tem muitos vídeos sobre isso. E... bom, eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, talvez eu grave um podcast que fique exclusivo ali pro portal. Já vai ser mais um motivo para você entrar lá, tá bom? Mas de qualquer forma vai ter conteúdo exclusivo que você só vai encontrar lá, tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus e luz para nós.